Oi pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que mais afeta a nossa glicemia. A gente sabe que nós que temos diabetes, dois elementos afetam muito a nossa glicemia. Um é o que a gente come, que se transforma em glicose no nosso sangue. E dois é insulina, o quanto de insulina que a gente toma. Saber equilibrar esses dois elementos é a chave para ter um equilíbrio de glicemia. Considerando que os carboidratos, né, e esses alimentos afetam na nossa glicemia para cima e a insulina afeta a nossa glicemia para baixo. Mas não são só esses elementos que afetam a nossa glicemia. E a gente pode entender que o alimento que mais afeta a nossa glicemia é o carboidrato. Porque a gente sabe que grande parte do carboidrato é convertido em açúcar no nosso sangue, no nosso organismo. Mas o elemento que mais afeta a nossa glicemia é a tristeza, na minha opinião. O quanto que o nosso emocional afeta o nosso tratamento e a nossa vida como diabetes, né? Nossa vida como um todo. E o quanto que a adesão ao tratamento é dificultada em função de situações de tristeza em nossa vida. A gente vive hoje numa sociedade super estressada, super ansiosa, super depressiva. Isso muito em função de nós não termos tempo, de alguma forma, essa pelo menos é a desculpa, para desenvolvermos a nossa inteligência emocional. A gente já sabe que não pode controlar as nossas emoções, porque as emoções simplesmente acontecem, né? Boas ou ruins, elas são naturais do nosso organismo, do nosso corpo. Mas a gente pode ter inteligência emocional, que consiste em, se eu sei que aquela situação ou aquelas situações me levam àquele determinado sentimento. Então eu consigo evitar essas situações para que eu não tenha aquele sentimento. Isso se chama inteligência emocional. Pensar naquelas situações que me trazem aquelas emoções, aqueles sentimentos e evitar. Então, obviamente que se eu sei que uma determinada situação me traz uma coisa positiva, eu vou tentar ter ela mais vezes. Se eu sei que aquela situação me dá um sentimento negativo, eu vou ter ele, vou me afastar, né? Vou tentar ter ele menos vezes. Então, o que eu mais vejo é o quanto que nos nossos pensamentos, né, ficam permeando a nossa cabeça o dia todo, e o quanto que a gente deixa de viver o presente, que é um grande presente, né? Que é o único momento, na verdade, que a gente pode fazer efetivas transformações em nossas vidas. O quanto que a gente está conectado com o futuro e por isso esse excesso de ansiedade, e o quanto que a gente está conectado com o passado e por isso esse excesso de depressão, e o quanto que a gente tem a pretensão de ser multitarefa, sendo que ninguém consegue ser multitarefas. Ou seja, já está comprovado que nós, seres humanos, não conseguimos fazer duas tarefas ao mesmo tempo de uma forma perfeita, de uma forma muito boa. Então, se você está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, você não está fazendo nenhuma das duas bem feitas. A gente precisa focar e fazer cada coisa de uma vez, cada coisa bem feita. E nós exercemos diversos papéis em nossas vidas: papel de pai, de filho, de marido, de professor, de psicólogo, enfim, tudo que você exerce, você tem um papel. Em determinado momento de sua vida, está um pouco mais acentuado no determinado papel. Faz sentido que a gente sempre se pergunte: como é que está meu papel, por exemplo, de pai? Será que eu estou tendo tempo, estou exercendo ele com qualidade? E não no sentido de se punir, nem de se culpar, mas de se fazer a pergunta e se questionar: o que é que eu posso fazer para melhorar em relação a isso? É sempre na intenção de provocar uma melhoria, uma mudança. Porque o dia a dia corrido faz com que a gente não pense sobre isso. E voltando à frase inicial, a questão inicial o alimento que mais afeta na nossa glicemia é o carboidrato, mas o elemento que mais afeta é a tristeza. E por que eu digo isso? Porque não estou dizendo que você precisa ser feliz o tempo todo, afinal de contas não acredito nisso. Mas que quando a gente exerce a gratidão, quando a gente se sente no fluxo, quando a gente se sente feliz internamente, em paz de espírito, sabendo que as coisas podem não estar totalmente certas como a gente imaginava, mas que as coisas de alguma forma vão entrar no seu caminho, a gente se sente feliz, e a felicidade gera produtividade.
E a produtividade faz com que a gente tenha uma adesão ao tratamento muito melhor e viva muito melhor. Isso é um fato, isso é uma constatação. Eu tenho diversos mentorados pelo Brasil, eu compartilho diversas experiências com pessoas do Brasil todo através das redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, e o que eu mais percebo é isso. O quanto que a inteligência emocional, o quanto que a saúde mental é importante pra gente e o quanto que a gente não cuida disso. A gente cuida da saúde do corpo, da saúde financeira, da saúde de diversas formas, mas da saúde mental a gente se preocupa muito pouco. E infelizmente, quanto mais a gente tem essa saúde mental, né, obviamente conectada com a saúde do corpo, né, quanto mais eu faço atividade física, mais eu libero endorfinas que fazem com que o meu cérebro funcione melhor, o meu cérebro fique mais saudável. Quanto mais eu me alimento bem, mais o meu cérebro funciona melhor também, e eu me sinto bem. E o que eu queria te dizer é isso. Pare e pense o quanto que você está dedicando tempo para a sua saúde mental, sua saúde emocional, a momentos de diversão, né? Momentos que você gosta, momentos de prazer, e não está só atolado de trabalho ou de problemas para resolver, ou cuidando da casa, ou cuidando de outras coisas, e acabando, né, acaba não se cuidando tanto quanto deveria. É só uma provocação para a gente, e para que vocês gravem essa frase também e acabem disseminando de alguma forma, né? Que o elemento que mais afeta na nossa glicemia são as nossas emoções, é a tristeza, né? E o quanto que a gente, quando está feliz, as coisas parece que no passe de mágica começam a acontecer de uma forma mais bacana. E o quanto quando a gente está triste, né? Principalmente em processo de depressão ou sem energia para fazer as coisas, né? Para colocar em prática, porque às vezes a gente pode até saber o que tem que fazer, mas a gente acaba não fazendo em função de não ter energia para colocar em prática aquilo ali. Então, fica aí a provocação, e que a gente sempre busque ter saúde emocional para poder fazer o que tem que ser feito e viver cada dia de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, e principalmente entender o diabetes como um fato e não um fardo, e de uma forma leve, porque, e por leve eu não quero dizer não responsável, pelo contrário, quando a gente entende de uma forma leve a gente fica ainda mais responsável. Eu posso dizer isso muito porque não só pelas relações que eu tenho, pelo que tanto que escuto, mas eu tenho 10 anos de diabetes tipo 1 e não tenho complicações. E apesar da minha vida corrida, e é bem corrida, de diversos papéis, inclusive o papel de pai, eu tenho o Pepeu vai fazer 4 anos agora, e de fato eu tenho uma vida muito corrida, mas eu sempre arranjo tempo, porque eu tenho consciência do quanto isso é importante para mim.